nós somos a equipe 6, agora a gente vai dar a nossa aula. Né? A equipe sou eu, Anderson, eu sou da Biologia e sou Felipe, sou da História. Pois bem, a gente vai abordar nessa aula os conteúdos de Segunda Guerra Mundial, mitologia grega e de biologia. A gente vai passar por cima sobre a questão da fisiologia humana, bem por cima mesmo, porque essa parte inicialmente era do Ramon para falar, mas ia aparecer o Ramon, mas ele não apareceu hoje. E, enfim, né? E da biologia, eu vou falar sobre os vírus. E a nossa proposta seria iniciar a aula com um quiz para fazer um apanhado geral do que vocês já sabem, né, sobre algumas coisas que vão estar. Vamos lá. No questionário não tem tempo exato no questão, então vocês podem pensar tranquilamente, tá? Em 2015, a Agência Mundial Antidoping apresentou um relatório sobre o problema de dopagem nas práticas esportivas na Rússia. Devido a isso, o país foi excluído das principais competições esportivas mundiais por 4 anos seguidos. Há relatos que remetem ao uso de doping na Grécia Antiga em 300 anos antes de Cristo com os Jogos Olímpicos. Analgésicos, narcóticos, estimulantes, agentes anabolizantes, diuréticos e hormônios peptídicos são exemplos de substâncias dopantes por causarem melhora no desempenho sem comprometer a saúde dos atletas, aumento artificial da força e resistência, causando danos ao sistema cardiovascular, hormonal e imunológico, diminuição da dor muscular e prevenção de lesões sem efeitos colaterais ao longo prazo, e aceleração do metabolismo e melhoria do sistema imunológico sem causar dependência. Vermelho. Porque não existe abuso de graça. Principalmente quando a gente está falando de substâncias dopantes, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de anfetaminas era muito comum, né? Substâncias dopantes. Isso porque, com o objetivo de aumentar o estado de vigília dos soldados. Vocês entendem que é a vigília? Que é o estado de você se manter acordado, né? Em estado de alerta. E essas substâncias foram utilizadas muito durante esse período e vai comentar melhor sobre a Segunda Guerra Mundial para vocês depois. Então, a 2, pessoal. A Angelina Mankiewicz foi alvo de diversas especulações sobre a identidade de gênero devido à sua anatomia após ter participado dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, ou seja, no passado. No boxe. Na verdade, a atleta sofre de uma condição conhecida como hiperandrogenismo, um distúrbio endócrino comum nas pessoas do sexo feminino, caracterizado pelo excesso de andrógenos como a testosterona. Em qual edição houve a primeira participação de atletas mulheres nos Jogos Olímpicos? O amarelo, né? 1980, Moscou, na União Soviética, 1986, em Berlim, na Alemanha nazista, 1932 em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou 1900 em Paris, na França. Acho que em 80. 80? É porque eu sou pessimista mesmo. Não. Teve antes. Chutem aí. Então seria 32. Estados Unidos. 1900. Não, pessoal. Foi em Paris em 1900. 20 mulheres participaram daquela. Só apenas 20 mulheres. A olímpica é uma de aspectos da família das oleáceas, que são as azeitonas. Esta planta apresentou um grande simbolismo na era antiga por volta de 2.500 anos antes de Cristo, pois a partir dela foi criado para o primeiro jogo olímpico, o primeiro tempo, uma coroa emoldurada por suas cores. A partir de qual mitologia e de quem respectivamente surgiu essa tradição? Grega, de Zeus; nórdica, de Thor; grega, Hércules; ou nórdica, grega, Hércules. Inclusive é um símbolo, né, muito usado para representar as Olimpíadas até hoje, que é a coroa, mas nem sabia disso. Durante os Jogos Olímpicos de 1896 até atualmente, apenas em 3 ocasiões houveram cancelamento de suas realizações. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, seguidos da Segunda Guerra Mundial, e
adiados em 2020 devido à pandemia global pelo coronavírus. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, um beta-coronavírus descoberto em uma amostra de lavado alveolar obtida de pacientes com pneumonias na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2009. De acordo com seus conhecimentos, é correto afirmar sobre o vírus, amarelinha. Causa doenças como hepatite, dengue e varíola. Vermelha. São seres microscópicos celulares que se autorreproduzem. Verde. Você adaptar rapidamente, vacinas não são eficientes para combatê-las. O azul apresenta obrigatoriamente DNA e RNA. Vamos lá. Amarelo? Hepatite é mesmo causada por vírus. Patologia. Não, porque a gente toma vacina para não ter hepatite nem A, nem hepatite B, só não tem para hepatite C. Então, se a gente toma vacina, certamente é para vírus. Amarelo. Gente, realmente. Vamos lá, para a última, né? Para a quinta e última. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo a Inglaterra, país sede da primeira Olimpíada pós-guerra. Neste período, houve a necessidade de implementação de novas técnicas no treinamento físico-militar. Como esses avanços influenciaram os atletas no que diz respeito à sua fisiologia na prática dos esportes olímpicos. Amarelo. Introdução de treinamentos mais leves, prolongando o tempo de resistência física. Vermelho. Uso de novas tecnologias para melhorar a performance. Verde. Adoção de hábitos alimentares menos vigorosos. E azul. Redução do número de competições evitando fadiga muscular. Vermelho. Vermelho. Tem certeza? Vermelho? Certo. Tá? Parabéns para vocês. Então, essa última questão é uma deixa para iniciar o conteúdo de história para vocês. Tenho que salientar uma coisa que, se você falar de Segunda Guerra Mundial, você vai falar de uma infinidade de detalhes, de personagens, de recortes. Então aqui é o recorte do recorte do recorte do recorte. Isso vai levar a tarde toda. Tá? Quando eu falo de Segunda Guerra Mundial, vocês lembram de quê? Tipo, vão jogando aí. Medalha de honra. Hitler, veio logo Hitler, né? Esse personagem é horrível. Holocausto. Combatou dentro dos Estados Unidos. Tá tudo certo, assim. Mas eu trouxe os números pra gente dar uma ambientada do que rolou nessa época. E aproximadamente de 50 a 80 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a pandemia veio, já muita gente faleceu, né? Imagina de 50 a 80 milhões de pessoas envolvidas esses 6 anos e um dia. Foi 1 de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Até 6 anos e um dia certinho. 30 países envolvidos, inclusive o nosso Brasa, os bracinhos lá na Itália. E foram mortos, executados, aproximadamente 6 milhões de judeus dos campos de concentração. O mais importante sendo na Polônia, né? Em Auschwitz. Tá? Para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que retroceder um pouquinho, a gente tem que voltar para trás. Tá? No final da Primeira Grande Guerra, né, que não sabia que ia vir outra, né, a Grande Guerra, foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes, em 1919. O que tinha nesse Tratado de Versalhes? Alguém lembra? Alguma coisa que tinha lá? Acho que é uma nova divisão de territórios e basicamente a indenização que os derrotados teriam que pagar. A Alemanha foi empurrada, a Alemanha toda a culpa da Primeira Guerra Mundial.
Então, ó, eles perderam território, eles foram ocupados militarmente por outras potências. Ele teve que pagar, se está correto, teve que pagar uma indenização milionária. E resultado disso, o país, o quê? Dessa crise política, social e econômica, a Alemanha foi de F, foi de base. Tá? E aí, é aí que cresce a figura dessa pessoa que vocês falaram quando eu perguntei o que era associado à Segunda Guerra Mundial. Que é a figura do Hitler. Tá? Ele lutou a Primeira Guerra Mundial, inclusive tem uma curiosidade, ele perdeu um dos testículos lutando na Primeira Guerra Mundial. Ele inclusive ganhou uma medalha. Tá? É aí que nasce essa figura do Hitler. Ele ascende no país em crise, né? Essa crise social e política, com as ideias de querer unir os povos germânicos, aquela ideia de governos fascistas, de retomar uma Alemanha vitoriosa do passado, a unir os povos germânicos, a ter uma raça ali no topo, essas ideias de governos fascistas. É o fascismo puro, né? E ele convenceu com essas ideias a milhões de pessoas lutarem por ele. Tá? Essa ideia de Hitler querer dar o troco nas outras potências era um chamado de revanchismo alemão. Aí a gente vai retornar, a gente vai ter que retroceder novamente. A Primeira Guerra Mundial começou em 1939. 20 anos atrás, a primeira estava acabando, né? E a Europa tinha um receio de ter outra guerra. É o que a gente chama de ressaca europeia. Então todo mundo estava com medo, ninguém queria mais quebrar o país, não queria ter mais morte. E aí foi criada essa política de apaziguamento. Só que o Hitler não fez isso. E aí em 1934 a Alemanha começou a se rearmar, começou a aumentar o exército. Em 1935, a Itália, como um governo também fascista, ele invade a Etiópia e sai das Ligas das Nações, que antes de ser ONU, existia a Liga das Nações. Em 1938, a Alemanha invade a Áustria, a Tchecoslováquia e, por fim, a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Tá? E a gente vai ter que movimentar e dar para aquele quadro do momento. No início, pessoal, eu não coloquei aqui, mas no início, os aliados levaram uma surra gigantesca com a estratégia da Alemanha, que era chamada Guerra Relâmpago. Tu tá falando, né? Guerra Relâmpago, né? Então, o que consistiu essa blitz, essa guerra relâmpago? A infantaria, a aeronáutica da Alemanha, concentrava todo o seu poder em um só ponto, e aí não dando tempo de avisar as outras partes do exército do seu oponente. Então, essa guerra relâmpago, ela dizimou de primeiro, assim, quase todos os aliados. Quem batia de frente ainda era a Grã-Bretanha, porque tinha uma força aérea muito forte, como Churchill lá na Inglaterra. Então, nesse começo, eles levaram uma surra assim, gigantesca. Tá? E aí, com o início da guerra, se formam as alianças, né? Os aliados, primeiro, com a França. Inclusive, quando a Alemanha invadiu a Áustria, ele invadiu a França também, tá? Em 1940, eles invadem a França. E aí se formam as alianças. Primeiro, com a Grã-Bretanha. Segundo, quem mais? Com a França. E a União Soviética, ela só foi se inserir nesse meio aqui depois que o Hitler foi inventar de invadir a União Soviética. Eles tinham até um pacto, né? Era um pacto. Na agressão. Na agressão.
Só que o Hitler já olhava assim com grandes olhos o território soviético, inclusive com a Operação Barbarossa. Ele queria ter Moscou como um território também para fazer parte da Alemanha. Então os Estados Unidos, ou a União Soviética e quem mais? Silvio Santos, Estados Unidos. Tá? E do outro lado a gente tem o eixo, com os governos, com a Alemanha, a Itália e o Japão. O que eles têm em comum? Eles são governos fascistas. Tá? E aí, em 1940, a Alemanha invade a França. Em 1941, eu disse a vocês que o Hitler já estava com o olho no território soviético, inclusive com a Operação Barbarossa. E aí ele vai e parte para Stalingrado. E chegando lá, é aqui que acontece a virada dos aliados. Porque aqui ele toma uma surra descomunal da União Soviética e do principal, eu acho que o principal poder da União Soviética. Eles chamam de aquele frio de menos 20 graus por aí. Tá? O exército soviético, junto com o seu general Inverno, dá uma surra no exército do Hitler, tá? Do eixo. E aí, em 1944, tem o dia D, que é aquela invasão das tropas americanas lá em Normandia, na França. E aí, de um lado, a União Soviética pressionando a Alemanha, do outro pela França, dos Estados Unidos. Em 1945, em maio de 1945, a Alemanha é rendida pelo exército soviético. Só que o Japão ainda está no jogo aqui, né? O Japão faz o atentado a Pearl Harbor, né? Com os kamikazes da Força Aérea Japonesa, e os Estados Unidos, em troca, com a ideia de acabar a guerra de uma vez por toda, jogar as duas bombas lá em... Aonde? Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. O maior terrorista do planeta. Essas duas bombas dizimaram. E a bomba não reconhece o que é escola, o que é um hospital, o que é infantaria, entendeu? O que é um quartel-general. A bomba, ela dizima tudo e tudo que estiver pela frente. Não distinguindo nem quem é do bem, nem quem é do mal. É o erro, né? É guerra. Guerra ninguém ganha. Ah, então, gente, esse é um resumo do resumo, assim, porque senão poderia passar a tarde toda falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que a gente consegue perceber, em meio a isso que ele falou, é que com a ascensão de líderes do poder, foi crescendo muito na sociedade a questão do culto à força, à resistência, né? Juntamente com a questão do racismo. E é justamente nesse período que surgem a necessidade de implementação de novas técnicas de treinamento físico e militar. Eram implantadas, então, dietas rigorosíssimas para os soldados, para eles terem um melhor condicionamento físico, né, questão muscular e tal, para poder ter um desempenho, um bom desempenho nos combates. É nesse período que surge, por exemplo, um termo chamado de overtraining. Pronto, aí do nada entrando em inglês, né, gente? Over significa acima, training significa treinamento. Então, overtraining é um excesso de treinamento que a pessoa realiza e que, por sua vez, pode causar danos ao sistema muscular, ao esquelético também. Então, é muito importante analisar também essa perspectiva de que, paralelo a isso, também foram sendo desenvolvidas novas técnicas de treinamento e enfim, com o objetivo justamente de melhorar esse condicionamento dos soldados. E é importante salientar também que nessa época teve um boom gigantesco em tecnologia, não só na aeronáutica,
mas também no físico, também do soldado, tanto americano e tanto do eixo quanto dos aliados. Tá? É um boom tecnológico muito grande em relação a isso. Inclusive, vocês conhecem alguma figura lá da Grécia que está relacionada com essa questão da força, da resistência? Vocês conhecem? O Hércules. E a partir daí que a gente vai poder falar um pouco sobre mitologia grega. Quando eu falo de mitologia grega, vocês pensam em quê? Deus da guerra. Deus da guerra? Bom, né? Zeus, Ares, Os deuses no geral. E o que é mitologia? Mito? O que é o mito? acho que é uma crença que não existe mais. Uma crença que não existe mais? Quase. Quase. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, gente, mitologia é um conjunto de crenças, perfeito, lendas e também mitos, sobretudo da mitologia grega, que os gregos criaram lá na antiguidade. Tá? Da mitologia é um conjunto de crenças, lendas e mitos que os deuses criaram, ou que os gregos criaram. Além disso, essa mitologia grega ela foi feita não só para criar deuses ou heróis, a gente vai ver no decorrer já alguns personagens dessa mitologia. Foi como uma forma de resistência, de preservar a história e a memória grega na própria história da Grécia. E também, mas o principal fator dessa criação se dá por perguntas que todo mundo já fez para si mesmo, ou na escola, que é aquelas perguntas assim: o que é a vida? De onde viemos? É a vida, a morte, para explicar também o que? Fenômenos naturais. Tá? O principal fator para a criação desses deuses é para explicar isso. Vamos voltar para aprender lá na Grécia Antiga, porque os gregos eram politeístas. O que quer dizer politeístas? Várias divindades. Então os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tá? E essas histórias fantásticas que eram contadas com esses mitos, né, eles eram passados de forma oralmente e também através da literatura. Com duas obras que eu acho que vocês já ouviram falar também, que é a Ilíada e a Odisseia, do Homero, né? Um poeta épico grego aí. E quando eu falo em deuses, os deuses, eles eram seres imortais e antropomórficos. Alguém sabe o que é antropomórficos? E a sua forma de seres humanos. E o que mais? Tem um detalhe aí nesse meio. Os gregos, eles tinham aquela forma de corpo perfeito, né? Corpo esculpido. Alguém chuta? Albero, né? A forma perfeita. Uma parte está certo sim, que é essa parte dos deuses terem corpo de humanos. Mas não só isso. Eles têm sentimentos de humanos, ou seja, a inveja, a bondade, o ódio. Gente como a gente. É gente como a gente, os deuses. Mas a mitologia grega não está só restrita aos deuses. Vocês também acham isso ou não? Ou só está restritamente aos deuses? Só falam de Zeus, de Atena, de Hermes. Não, a gente vai conhecer alguns personagens. Porque assim, eu vou trazer exemplos aqui. Que é o herói. E aí o herói é filho de um humano, como Zeus, né? E aí o maior exemplo é o que vocês já falaram, que é o Hércules, né? Nós temos também as ninfas, que eram mulheres alegres, que ficaram no pantano e protegiam a floresta. Tem as sereias, que todo mundo sabe o que é, né? Sereias, corpo de mulher e corpo de peixe. E também os centauros. Quem já assistiu Percy Jackson conhece. Né?
que é a figura híbrida, metade de cavalo, metade de homem, uma força absurda. E aí um exemplo disso é Kiffen, eu acho que é o amigo do Hércules. Ele é um centauro, filho de Cronos. E aí agora, com essa introdução à mitologia grega, eu vou passar a vocês, eu peço para vocês formarem grupos aí. Pode ser até dos próprios grupos. Grupos. Aí os grupos vão fazer o quê? Pode deixar vocês três aí. Vocês três. Pode ser assim? Vai. Pessoal, eu vou passar para vocês a imagem, 2 imagens, tá? Para cada grupo. Você vai, professora? Vai participar? Tá. Vocês vão não, né? Então, o que vocês vão fazer com essas imagens? Vocês vão pegar problemas do mundo. Podem ser problemas reais ou fictícios, né? Problemas reais ou fictícios. E resolver um poder do Deus ou poder do herói. Vou dar um tempo para vocês. Vocês vão dar uma solução a problemas fictícios e reais. Esses 2 deuses, eles atuem conjuntamente. Eles têm que atuarem conjuntamente para resolver esse problema. Tem atrás, do poder, esqueci de dizer. Tem atrás, desculpa. Pessoal, se vocês quiserem trocar algum dos, eu tenho aqui, eu posso trocar. Fica muito difícil. Um problema que os dois podem solucionar. Fictício ou não, tá? Pode ser real. Sei lá, desigualdade social. Eu acho que Oi? Vai gostar do nosso, Quero ver. Vou deixar aqui. Foi? 1 minuto. Querem trocar? Sim, vamos trocar Pronto, gente. Agora a gente vai pedir para vocês apresentarem o que vocês pensaram. Uma pessoa de cada grupo. Vocês querem começar aqui? Podemos. Diga, aí vocês falam os deuses. Os nossos deuses é o deus do vinho e Apolo, o deus do sol. O deus do vinho eu acho que É Baco. Dionísio. Baco, tá. E aí sim, certo. Então, deus do vinho, deus do sol. Esse é o desenhozinho dele, ele está com um instrumentozinho musical. Então ele também é o deus da diversão da música, né?
isso. Enfim, e aí o contexto é o seguinte, as pessoas estavam curtindo um gera no carnaval, o som estava muito bom, o dia estava massa, a melação estava ótima, bebida boa, e aí o dia findou, e ao fim do dia os músicos iam embora, né? Os músicos iam embora. Só que a galera lá virada estava todo mundo querendo uma segunda rodada, né? Então eis que chega o nosso amigo Apolo, e aí ele falou assim, vocês querem gerar, então a gente vai gerar. E aí ele usa os seus poderes do sol, e aí o sol volta novamente para que a galera continue, né, fazendo a brincadeira, e ele assume o papel do músico. E ele faz ali a parte acústica para que a galera continue curtindo. E o nosso amigo aqui, o Vinho, o Dionísio, ele dá uma de Jesus e bota vinho para a rapaziada, para todo mundo curtir a manhã inteira. E aí é isso. Nossa, você estava acabando de saudades. O São Brás. Vocês querem alguém para começar? Ficamos com Poseidon, o deus dos mares, e a Hestia, que eu não conhecia, que é deusa do fogo. A gente pensou rapidamente em como solucionar uma crise energética, pensando ainda em uma fonte de energia sustentável que não polua. Porque como nós temos Poseidon, deus dos mares, ele pode fornecer a água necessária, e a Hestia, deusa do fogo, fornecer fogo sem precisar queimar no combustível para fazer uma termoelétrica e gerar vapor e gerar cozinha. E ainda gera sal no processo. Os gregos pensaram assim. Simples. Muito bem, genial. Vocês pensaram em algo rápido? Algum problema? Algum problema. A gente pegou a Artemis, a deusa da caça da vida selvagem, e Hermes, que é o deus das publicações. Aí, a única ideia assim, mais ou menos do que um dia foi da gente ter uma rede de caçadores, ou enfim, pessoas que tiram o seu sustento da caça de animais selvagens para ter informações assim, de período reprodutivo e de estoque de animais para que eles caçassem em períodos em que isso não vai afetar a população deles. Muito bem, eu acho que o mais difícil era esse, velho. O deus da comunicação, mas ele era um mensageiro, na verdade. Vocês? A gente pegou Ares, o deus da guerra, e Atena, deusa da sabedoria. O Ares ele tem uma personalidade meio complicada, então ele não aceita muito a ajuda de outros deuses. Nesse caso, ele estava em campo de batalha contra outro grupo, e a gente viu como uma alternativa de fazer com que ele colaborasse com a Atena através de pedir uma estratégia de guerra para ela, como forma de conseguir ganhar essa guerra. Muito bem, eu estava curioso em saber, porque eu estava achando até, sabe, queria ver esse pensamento de vocês, porque é realmente pensar assim rápido, usar esses deuses. Mas parabéns, essa era a dinâmica mesmo, era o que eu estava previsto. Bom, é válido ressaltar, né, com relação à explicação sobre a Grécia, que cerca de 450 anos antes de Cristo, né, Atenas ela foi acometida por uma doença, uma epidemia, que ficou conhecida inclusive como a peste de Atenas. E essa doença ela se alastrou de forma tão brusca que ela dizimou desde a população de atenienses. E qual teria, inclusive, Péricles, que era o líder de Atenas durante esse período, ele acabou morrendo também por conta dessa doença. Muitos historiadores até hoje eles tentam descobrir qual teria sido exatamente essa doença, mas muitas teorias sugerem que pode ter sido a varíola, e muitas outras teorias sugerem que pode ter sido também o sarampo. Vocês já ouviram falar em algum desses nomes? Sim. Onde? Na escola. Na escola. Pois é. Vamos começar com a varíola. A varíola ela é uma doença teoricamente erradicável no mundo. Não se tem mais casos de varíola. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde ela suspendeu a vacinação para a varíola em 1980. Tá? A principal característica da varíola
é o aparecimento de bolhas com fluido pus pelo corpo inteiro. E quando essa bolha ela se estoura, é uma bolha dolorosa, ela forma uma erupção na pele, é realmente um buraco. E, enfim, ela é transmitida por meio de gotículas respiratórias, né? Assim como o sarampo. Ela tem alguma similaridade com o catapora? Não tem, são vírus completamente diferentes. Mas os dois são vírus, né? São vírus, sim. O que mais as pessoas tendem a mais confundir com a catapora é o sarampo. Porque o sarampo, ele é causado por um vírus também, né? Também transmitido por gotículas respiratórias. E o sarampo ele é caracterizado pelo aparecimento de manchas ao redor de toda, manchas vermelhas. A catapora você tem geralmente feridas e é o outro vírus completamente diferente, mas os sintomas são bem similares mesmo, do sarampo com a catapora. A varíola, não. Um detalhe do sarampo é que ela é uma doença extremamente contagiante. Como assim? Se uma pessoa estiver infectada com sarampo, ela pode infectar 90% das pessoas que estão ao seu redor que não estejam imunes. Então, a partir daí, a gente entende o quê? Que as vacinas, principalmente contra o sarampo e demais infecções virais, elas são extremamente importantes. Mas, o que é, afinal, que causa essas doenças? A gente falou, foi pra lá, foi pra cá. E o que é que causa essas doenças mesmo? Vocês podem me lembrar? Os vírus. Bom, e é sobre os vírus que eu queria conversar um pouco com vocês. A palavra vírus, ela vem do grego vírus, que significa veneno ou substância nociva. Isso é bem sugestivo, porque se eu falo vírus, o que é que vem na cabeça de vocês? Covid, doença, né? E, enfim, o vírus, na realidade, ele é um organismo, ele é um parasita intracelular obrigatório, que não possui célula, ou seja, ele não se auto-replica, ele depende de outro ser para conseguir se replicar, tá? E os vírus, eles apresentam uma estrutura bem simples. Todo vírus, ele vai ter um material genético, que pode ser DNA ou RNA, se for DNA, adenovírus, se for RNA, retrovírus. Esse material genético, ele vai estar envolto por muitas subunidades de proteína que a gente chama de capsômeros. Esses capsômeros, eles formam ao redor do vírus uma cápsula de proteção, que é chamada de capsídeo. Então, muitos vírus têm somente essa estrutura, como é o caso, por exemplo, do papilomavírus, HPV. No entanto, além de ter, ou muitos vírus, além de ter essa camada de proteção, eles têm um membrelão, que é realmente como se fosse uma membrana celular. E essa membrana, ela vai ter várias proteínas que vão facilitar o reconhecimento da célula pelo vírus. É a partir dessas proteínas que o vírus ele consegue subornar a célula e alterar a maquinaria celular para que ela funcione a célula funcione exclusivamente para a produção de novos vírus. Tá? E, pois pronto, vamos tentar entender melhor isso enxergando o SARS-CoV-2, o popular coronavírus, né? E eu já queria começar falando uma coisa: o coronavírus é uma família de vírus, da qual o SARS-CoV-2 faz parte. Então, além do SARS-CoV-2, você tem 4 outros vírus que também fazem parte dessa família. E o que é que vocês conseguem ver aqui fora que eu expliquei? As proteínas. Exato. No caso do coronavírus, essas proteínas elas são especializadas, eu vou chamar de proteínas spike, não sei, uma coisa assim. Porque elas formam ao redor do vírus esse aspecto de coroa, por isso que é coronavírus, entendeu? E isso aqui verde, o que é que vocês chutam que seja? Vem mais pra cá. Nenhum palpite. Mas agora vocês vão saber. É esse verde. Seu RNA ou DNA. É uma proteína que atravessa a membrana. Uma proteína transmembranar. Uma proteína que atravessa a membrana.
E o que é isso aqui? Isso daí é um material Material genético, e vamos ver aqui. Então, esse é o material genético. Aqui é como se fosse a ampliação do que vocês acabaram de ver. Olha aí. Então, isso em amarelo seria o material genético. E isso que vocês estão vendo em roxo, essas bolinhas, são o quê? Os capsídeos, né? Que formam são os taxômeros, que formam o capsídeo ao redor do material genético. Tá? E isso, no caso que vocês estão vendo, é a junção do material genético com o capsídeo, que a gente chama de núcleo capsídeo, mas é só um detalhe. Tá? Pois bem, vocês têm aí no notebook uma atividade do Canva, né? Uma atividade chamada Canção do Vírus. Vocês terão 2 minutos para corrigir o que é que está errado nesse poema. Obviamente, quem viu esse poema foi uma pessoa que não assistiu essa. 2 minutos. É bem simples. Alguém tá editando. Tá todo mundo na mesma conta. Esqueci de comentar sobre isso. Corrijam aí, depois vocês vão entender por quê. A gente pode editar? A gente edita ou não? Não, vocês verem. Não precisa editar, gente. É só pra gente discutir. Acho que vocês... Pronto? Não, 3. Ou é linear ou é linear? Tem. Mas pode ir. Pronto, gente. Acabou o tempo. Como a gente tem 4 estrofes, né, no poema, eu vou pedir para cada grupo ler uma estrofe e me dizer o que está errado. Esse grupo aqui vai ler o parágrafo. Estrofe 1. Vai. Já corrigiram, é só ler. Aí lá, que a gente corrigiu. Tá, corrigiu. Ah, mas tudo bem. Pode ler? Lê. Minha cápsula tem proteínas, onde reina o material celular. Os antibióticos não me curam e eu não consigo me alimentar. O que está errado aí? Já tá. Os antibióticos. Ah, tá. Porque tá me curam, né? E a gente sabe que o antibiótico não é eficaz contra o vírus, ele é eficaz contra o Exato. Segunda estrofe. Esse grupo. Eu reflito sozinho com peixe, sem precisar de outro ser. Mas invadir uma célula viva é o que mais gosto de fazer. O que está errado? Ele não se fica sozinho, ele precisa. Exato, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele obrigatoriamente precisa de outra célula. Os 3. Posso ter DNA germinado. Sou sempre do mesmo tamanho. Tá, isso acontece. Eu sinto a calma e estranho. E aí, o que está errado? Eu já fui corrigido. Geralmente tem DNA, uma coisa assim. Sim, DNA ou DNA. Nossa, tamanho não com certeza, eu acho que dependendo da. Não teve muito, mas eu acho
pode variar dependendo do formato genético, não sei, para mutação. E tem muita mutação, ainda até demais, assim, sabe, que gera mais variantes. Os vírus eles são muito variados em porte, tamanho, bacteriófagos, gente, pelo amor de Deus. Eles têm uma imensidade de morfologias gigantesca, tá? Então eles não têm o mesmo tamanho. Aquele grupo. Mas tem algo que é certo que diz que não posso fugir. Sem hospedeiro sou inerte, não posso me reproduzir. Acho que está tudo certo. Exato, tudo certo. Agora, vocês têm outro arquivo no campo que o nome é atividade. Nesse arquivo, vocês vão ter que fazer? Vocês têm que fazer um mapa mental sobre o que vocês aprenderam aqui. Pode ser, vocês podem usar imagens, textos, diversos elementos que tem no campo, células e tal. Pode ser só imagem, pode ser. Exato. Vocês estão vendo que tem 5, é que você vai lembrar 5 grupos. Mas, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Vai. O grupo 1 fica com a página 1, grupo 2 fica com a página 2, grupo 3 fica com a página 10, grupo 4 fica com a página 4. Ignorem Gente, não precisa, obviamente, englobar tudo que foi falado, tá? É só o que vocês de fato conseguiram aprender disso, tá bom? Não precisa colocar tudo minuciosamente, não. Vocês terão 10 minutos, não? Eu acho que a minha outra Vocês são dois. Vocês são dois. Vocês são dois, vocês são três. E aqui o 4. Vocês são 4. Não, mas eu acho que quem é que está editando o 3? Tá tudo certo? Vocês estão no 3, né? Vocês estão no 3, 4, 2, 1. Pode ser algo bem simples até. Bem simples, uma frase. Nós somos central e vai derivando. Ela tem uma loja, sabe? Eu não sei se faz coisa da segunda porque eles fizeram esse link, né? Para sobre todos, né? O que vocês captaram na aula. Ou na história, na biologia, o que vocês captaram. Vocês podem englobar. Se vocês quiserem só falar biologia, pode só na biologia. É o que vocês querem, só botar no 3, mas
da aula de hoje? Eu vou fazer. Não, depois não. Vai, como é? Não, não pode. Tá certo. Vocês podem ver essa imagem. Segue o pessoal. Estão acabando já. 2 quilômetros. Eu não sei como é elaborado não. Pronto, gente. Gente, já passou mais de 10? Ah, passou mais de 10. Bom, gente, então vamos começar com o grupo 1. O grupo 1 vai eleger uma pessoa para dizer o que foi que votou no mapa mental e por que votou. Vai lá. Todo mundo consegue enxergar o número 1?
olhem aí. Se vocês quiserem girar, pra todo mundo ver, e aí vocês explicarem. Na verdade, todo mundo consegue ver. Ah, consegue ver. Não é só ir na página. Ah, tô só aí na página do. Aí nós primeiro. Vai, vocês. Bom, então nós dividimos aqui falando um pouco sobre o vírus e sobre Hitler, né, sobre Hitler, essa guerra e tal. Então, algumas características relativas aos nossos vírus, amados, questão de hospedeiro celular, questão de que ele pode conter, pode ser um vírus de DNA, um de RNA, tem alta mutabilidade, né? E isso dificulta aí a questão de vacinas, esse tipo de coisa, e você fica doente direto, as coisas estão sempre mudando, né? Isso, fica sempre e na contramão nós temos ali Hitler, apenas, e relativo à Segunda Guerra tivemos dois eixos, duas alianças, obrigado. Tivemos duas alianças, e uma das alianças era majoritariamente composta por governos fascistas, né? Tivemos ali Itália, Japão e a própria Alemanha, né? E também um ponto que a gente queria colocar aqui, que acabei esquecendo, é a questão do inverno. Foi extremamente importante várias vezes na história, né? Não só nesse momento da Segunda Guerra. Rapaziada, tenta invadir ali a região da Rússia e União Soviética e se lasca com o inverno. Toda vez inverno, eles tinham técnicas tipo terra arrasada para ir destruindo o próprio espaço para a galera não conseguir usar os recursos dos espaços onde eles iam passando. Enfim, isso aí. Obrigado. Parabéns, muito legal. Não, é sério, gente. Ficou muito legal. Com 3 minutos, tá? Tá, 1 minuto pra cada, pronto, fechamento. Bom, no nosso a gente só tudo que a gente lembrou, então a gente lembrou um pouco da parte de história, um pouco da parte do vírus. O vírus a gente lembrou mais assim, né, o que cada parte se refere, a gente tentou representar aqui. E da parte da história a gente lembrou da questão do overtraining, que foi a técnica utilizada para melhorar o desempenho dos soldados. E a gente lembrou também da questão da peste ateniense e tal, que foi aumentada da Grupo 3. Vamos. Bom, o nosso o principal. A gente pegou o tema das Olimpíadas Central e a gente pegou algumas derivações dela, né? Então, como veio a questão dos vírus relacionado aos atletas, por consequência da prática esportiva, eles acabam desenvolvendo uma certa imunidade devido aos vírus. Pegamos também a questão da Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o período em que não aconteceu as Olimpíadas, né? E a influência da Grécia Antiga das Olimpíadas. Então a gente pegou algumas derivações vindo das Olimpíadas. Parabéns! Grupo 4. Gente, perdoe, ninguém quer ajudar. Teve pouco tempo também, né? A gente tentou pegar a parte das Olimpíadas e deu uma base para a aula inteira, que foi indo para vários caminhos ali na parte da história da Segunda Guerra Mundial. Depois teve as influências filosóficas ali em relação ao corpo humano, que tinha uma base da Grécia Antiga, que os alunos queriam resgatar aquela questão do protocolo, do prefeito, do prefeito. E também se liga com as Olimpíadas, que foi uma prática que foi se desenvolvendo na Grécia Antiga, tinha muita relação com a mitologia grega. E a gente também viu essa perspectiva mais de saúde humana, com a parte de virologia, de imunologia, que eles trataram nas aulas. E foi isso. Foi isso que a gente conseguiu lembrar. Temos tempo ainda, professor? 30 segundos. Só agradecer a vocês pela atenção da aula, por ter participado da dinâmica. Foi muito legal. Muito obrigado.